Paz e graça, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Olhar Teológico. É um prazer ter você aqui junto conosco. Neste dia, onde iremos estudar e abordar um tema palpitante da palavra do nosso Deus. Que você se sinta à vontade aqui junto conosco. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja em nossos corações. Que o Espírito de Deus ilumine as nossas mentes para que possamos aprender da sua palavra. O tema de hoje é a volta de Cristo. Na verdade, é como será ou como Jesus irá voltar. Nós iremos abordar alguns textos da palavra do Senhor, tentaremos tirar algumas dúvidas com relação a esses textos e poremos sobre a mesa tudo aquilo, ou praticamente tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta como a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu conto com a sua participação. Mas antes de começarmos aí o nosso estudo, eu peço a você que deixe aí o seu like caso goste do vídeo. Também peço a você que se inscreva em nosso canal, aí acione o sininho para que os próximos vídeos você seja notificado, chegue as informações que nosso canal está produzindo algo novo. Então, eu agradeço aí por você estar conosco e fazer parte dessa família. Vamos direto ao nosso assunto. O texto que nós iremos pegar como base para nosso estudo hoje é o texto de Apocalipse 1, verso 7, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Esse é um texto muito importante para o nosso estudo e muito importante também para que nós possamos ter uma concepção daquilo que acontecerá ou daquilo que ocorrerá quando Cristo voltar. A primeira coisa que esse texto nos anuncia é que Cristo virá com as nuvens e todo o olho o verá. E quando nós pensamos dentro desse contexto a qual o texto nos apresenta, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Já percebemos pelo versículo 1 do próprio capítulo 1, que é a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, quando nós pensamos em Apocalipse, muitas vezes nós pensamos somente em catástrofes, em algo futuro, em algo que irá acontecer, que será monstruoso. Mas a base do Apocalipse ela está aqui, no capítulo 1, que já nos fala, já nos revela, já nos mostra que o livro é uma revelação, não tem nada de oculto. E essa revelação ela foi dada por Deus para que Cristo entregasse ao seu anjo e o seu anjo entregasse ao seu servo, João, que estava preso em Patmos. Então, quando nós percebemos ou quando nós estudamos e começamos a comparar os versículos ou a estudar com mais minúcia e vermos o desenrolar e o andamento do texto em sua sequência, nós percebemos que o texto ele é claro, é uma revelação para que o povo de Deus, primariamente as 7 igrejas da Ásia Menor e secundariamente a todos os cristãos de todas as eras, estivessem atentos e estivessem ligados que Cristo voltará, não de uma forma obscura, secreta ou de uma forma a qual ninguém perceberá, mas que sim, ele virá sobre as nuvens do céu. Ele virá com glória e esplendor, e todas as tribos da terra se lamentarão. Mas aí a gente vai ver dentro de um outro momento, ou de um outro estudo, quem são essas tribos, por que se lamentarão. Mas o que importa para o estudo de hoje é como Jesus voltará. E para nós começarmos a entender este tema, este assunto, nós vamos ter que correr alguns textos da Bíblia, buscarmos em alguns textos bíblicos aquilo que a Bíblia nos fala, aquilo que a Bíblia nos apresenta de como será a volta de Cristo. O primeiro texto que nós vamos analisar, o primeiro texto que nós vamos ler, explanar e tentar entendê-lo, é o texto de Mateus 24, verso 27. Abra aí a sua Bíblia junto comigo, para que nós possamos lê-lo e entendê-lo, para que nós possamos tirar todas essas dúvidas dos nossos corações e mente, para que juntos possamos ver realmente aquilo que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo. O texto de Mateus 24, verso 27 nos diz o seguinte: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
Então a vinda do Filho do Homem, ela será de uma forma repentina. Assim como um relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, a vinda de Cristo acontecerá de uma forma grandiosa, de uma forma rápida, repentina, que muitos talvez não estarão apercebidos. Por quê? Porque não se debruçam, não ganham tempo estudando a palavra do nosso Deus para que não sejam pegos de surpresa, para que não sejam pegos repentinamente com aquilo que está acontecendo. Hoje nós vemos tantas teorias, tantas ideias, tantos pressupostos levantados sobre a volta de Cristo, que muitas das vezes os cristãos ou as pessoas mais leigas dentro do contexto de estudo bíblico, elas não conhecem ou não sabem aquilo que realmente acontecerá na volta de Cristo. Mas a Bíblia, ela é clara. A Bíblia, ela é bem categórica em dizer que a volta de Cristo ela será repentina. Então, por isso, o povo de Deus, os comprados, os remidos, os eleitos de Deus, eles devam estar sempre naquele propósito da tulipe, no seu último ponto, perseverando, buscando, chegando sempre aos pés da cruz, para que não sejam pegos de surpresa. Por quê? Porque quem está estudando, buscando em Deus na sua palavra, o entendimento da mesma, não haverá surpresa para este. Porque ele já sabe aquilo que a Bíblia apresenta, a forma que a Bíblia aponta, nos mostra e nos direciona para a volta de Cristo. Como será essa volta? Mas não só isso. A Bíblia também não só nos fala que a volta de Cristo será repentina. Assim como o texto que nós lemos na introdução, nós também voltaremos a citá-lo agora. A volta de Cristo ela será visual. Cristo voltará visivelmente. Apocalipse 1, verso 7, nos diz que todo olho o verá. Vamos voltar lá no texto para que você e eu percebamos como que a Bíblia retrata ou nos diz sobre a volta de Cristo. Hoje, nós vemos N teorias que dizem que Cristo voltará secretamente, que Cristo não aparecerá, vai vir raptar a sua igreja não passará por tribulação e etc. Nós não vamos entrar aqui neste momento nessa questão da grande tribulação, mas somente dentro da questão de como Cristo voltará. Olha que o texto de Apocalipse 1, verso 7. Já lemos ele, mas vamos voltar a ler para que nós possamos entender de uma forma definitiva. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram. Então a Bíblia ela é clara. Ela fala que todo olho o verá, até mesmo o que transpassaram a Cristo. Creio eu que João, ao escrever isso por inspiração do Espírito Santo, ele acreditava que todos aqueles que estavam ali no contexto a qual ele vivia, quando preso em Patmos, veriam Cristo voltar. Por quê? Porque para os primeiros apóstolos, para os primeiros discípulos, Cristo não demoraria tanto para voltar. Cristo não demoraria tanto para retornar, para buscar a sua igreja. Eles tinham essa esperança vívida. Nós vemos isso quando nós lemos 1 Coríntios 15. Nós vemos que Paulo ele vai falar à igreja ali para que eles não se enganassem, não se fossem nércios nesse pensamento, porque Cristo voltaria e nós, os que ficarmos, seremos transformados, teríamos corpos incorruptíveis e seriam transladados juntos com os mortos que também seriam transformados. Então nós vemos que a expectativa da igreja primitiva, que é a igreja primária, aquela igreja que nasceu em Atos dos Apóstolos, pelo discurso de Pedro, pelo testemunho de Cristo, ela tinha uma perspectiva, ela tinha em seu coração a certeza de que Cristo voltaria em breve. E todas as gerações sucessivas também estudavam, aprendiam e tinham essa esperança, tanto os pais da igreja, os pais apostólicos, na Idade Média e na Era da Reforma, pouco depois aí no grandes avivamentos do século XVIII, XIX. E hoje a igreja ela também tem que ansiar por isso, mas ela não pode se enganar. Ela não pode se enganar pensando em um arrebatamento secreto. O arrebatamento ou a volta de Cristo, na verdade, ela não será secreta, ela será visível. A Bíblia ela nos deixa claro isso. A Bíblia ela nos mostra claramente que a volta de Jesus ela será visível, que a volta de Cristo todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, até mesmo o ímpio verá Cristo voltar.
Até mesmo aquele que não crê, até o não salvo, até o não eleito, verá Cristo voltar. Para a glória dele? Não, para a glória do próprio Deus, para a glória do próprio Jesus Cristo, que na cruz morreu para salvar a sua igreja. Mas a Bíblia também ela não nos fala somente isso. A Bíblia também não nos fala somente que Cristo voltará repentinamente e visivelmente, mas ela também nos fala que Cristo voltará audivelmente. E dentro disso, nós vamos ver aqui novamente em Mateus 24, no verso 30 e 31, para que nós possamos ter a ideia daquilo que a Bíblia realmente nos fala, daquilo que realmente a Bíblia nos apresenta sobre a volta de Jesus, sobre como Cristo voltará para buscar a sua igreja, o seu eleito, o seu povo sagrado, o seu povo que ele comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Vamos ler o texto aqui, irmãos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, e os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui nesse texto nós vemos verdades que já falamos. Cristo ele voltará repentina e visível, mas também vemos no verso 31 que Cristo ele não voltará de uma forma silenciosa. Ele voltará de uma forma audível, com um grande clangor de trombeta ou com um grande clamor de trombeta. Trombeta essas que não serão você e eu que iremos soar, mas sim os anjos de Cristo, os anjos que virão com Cristo vindo nas nuvens do céu para buscar a sua igreja, para buscar os seus remidos, para buscar o seu povo eleito, para buscar aqueles que na cruz ele pagou o preço do pecado por eles. Então a Bíblia nos fala categoricamente que Cristo voltará repentina, visível e audivelmente. E quando isso acontecer, Cristo enviará seus anjos para buscar nos quatro cantos da terra. A gente vai pensar aqui na questão geográfica, norte, sul, leste, oeste, nos quatro cantos, por pontos cardeais da terra, vai buscar a sua igreja, os seus escolhidos em todas as extremidades da terra, para que juntos subamos para a eternidade, para que juntos voltemos para o nosso Pai, para os braços do Pai, para que assim possamos juntos nos saciarmos nas bodas do Cordeiro, nas bodas daquele que verteu seu sangue por nós, nas bodas daquele que com amor e com muita obediência à voz do Pai se entregou por nós. Aquele que é mais do que vencedor, com aquele que reina para todo sempre, e hoje está nos céus, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando absolutamente. Mas a Bíblia, irmãos, também não fala somente isso. A Bíblia, ela nos mostra que a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, além de ser repentina, visível, audível, ela é física. Nós vemos isso, irmãos, em Atos 1, verso 11. Atos 1, verso 11. Abre a sua Bíblia junto comigo, vamos conferir o texto, para que essas dúvidas saiam da nossa cabeça em nome de Jesus. Aqui o contexto ele é bem conhecido ali. Cristo tinha sido assunto aos céus e os discípulos estavam ali observando Cristo subir, 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 subir. E repentinamente aparecem ali dois varões de branco e dizem o seguinte. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá do mesmo modo como viste subir. De que modo eles viram subir Jesus? Eles viram Jesus sobre o monte e sendo elevado para a eternidade, para morar novamente, para o retorno do seu lar que ele habitava antes da sua encarnação. Então, Cristo, ele foi levado aos céus neste momento. E os discípulos que ali estavam, eles estavam atônitos, olhando, observando aquela cena, uma cena hollywoodiana, pode-se dizer. Cristo subindo e eles observando, Cristo subindo e eles observando, Cristo subindo e eles observando. E repentinamente Cristo desaparece. Cristo some da vista deles. E eles ficam atônitos. Mas como Deus os amou primeiro, os escolheu, os elegeu, Deus manda dois varões, dois anjos das milícias celestiais para
trazer uma boa nova para eles novamente. E que boa nova era essa? Era a boa nova de que Cristo, da mesma forma que eles viram ele subir, ele retornaria. E retornaria para buscar agora a sua igreja. Retornaria agora para todo sempre dizimar o pecado. Na cruz ele pagou o preço. Agora na sua volta ele dizima todo o pecado, Satanás e seus anjos, todo o ímpio, tudo aquilo que não correspondeu com as perspectivas ou que não entendeu o propósito vicário de Cristo, ou também aqueles que não foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Será dizimado, será lançado no lago de fogo e enxofre junto com a besta e com o anticristo. Volto a dizer, esse é um assunto para um outro estudo, para um outro momento. Mas a Bíblia é categórica. Ela diz que Cristo voltará fisicamente. E nós vemos isso quando nós vamos analisar alguns textos bíblicos do Novo Testamento. Tanto Lucas 24, versos 36 a 43, fala que Cristo ele foi apalpado por Tomé e Maria tentou deter Cristo depois da sua ressurreição. Os discípulos viram Cristo no caminho de Emaús. Cristo se alimentou com eles. Só se alimenta quem fisicamente está junto com alguém. Você só, uma alma penada, desencarnada, ela não se alimenta. Mas sim uma pessoa que precisa de nutrientes. E Cristo, para provar que a ressurreição dos mortos acontecerá, ele ressuscita. E para provar que ele estava em carne, para quebrar toda a ideia gnóstica, ele vai, se alimenta com eles e não mostra que ele é um espírito desencarnado, mas sim o Cristo homem ressuscitado, se alimentando, comendo pão, peixe, bebendo água, vinho e etc. ali junto com seus discípulos. Mas, irmãos, para terminarmos o nosso estudo, nós vamos analisar um último ponto. Além da volta repentina, visível, audível e física de Cristo, Jesus ele voltará gloriosamente. Volte comigo mais uma vez, irmãos. Mateus 24, no verso 30. E observe comigo aquilo que a Bíblia nos fala sobre a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto nos fala assim: então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, aquele que na cruz foi transpassado, aquele que na cruz entregou a sua vida, aquele que na cruz rendeu-se e disse: tetelestai, está consumado. Ele voltará com glória, agora não mais como filho de um carpinteiro, mas agora como rei, redentor, salvador, dono de tudo, dono de todo o universo, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, que você e eu fazemos parte. Que Deus ele nos abençoe, irmãos. Que Deus ele nos dê convicção, que ele nos dê certezas, que ele nos dê em nossos corações a vontade de estudar e aprender cada dia mais da sua palavra. E entendermos que a volta de Cristo, de secreto, ela não tem nada, porque a Bíblia nos fala, ela nos apresenta fatos irrefutáveis, fatos que nos provam com textos bíblicos que a volta de Jesus ela não será secreta, mas sim repentina, visível, audível, física e gloriosa. E nós seremos glorificados pela glória de Cristo e seremos transladados para as moradas celestiais, aonde Cristo já preparou para você e para mim, onde Cristo já preparou a nossa morada, onde Cristo já preparou uma mesa farta para que nós possamos, na boda do Cordeiro, estar junto com Ele e Ele dizer: eis aqui os meus filhos amados, eis aqui aquele a qual eu entreguei a minha vida por eles. Que Deus ele nos abençoe, que Deus ele nos dê graça, que Deus ele nos dê sabedoria, para que sempre possamos entender a palavra do nosso Deus dentro do escopo ou dentro da completude dela. Que a palavra de Deus ela habite em seu e no meu coração. Agradeço aí a todos, até o próximo estudo. Mas antes de terminar, eu peço você ir mais uma vez. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like, caso gostou do nosso estudo. E adicione aí o sininho, para que quando novos estudos chegarem ou forem gravados, você receba
aí na sua casa, onde você estiver, a notificação de que um novo estudo foi gravado e está pronto aí com muito carinho para você. Também gostaria de indicar a você um livro aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, não sei se você está conseguindo enxergar aí, Pregação Expositiva, é um livro muito bom para aqueles que gostam de pregar e ensinar a palavra do nosso Deus. Não é um livro tão grosso assim, ele tem aí uma base de 260, 270 páginas. Ele trata de vários assuntos importantes com relação à pregação expositiva. Sua importância para a pregação expositiva, sua importância para o crescimento da igreja. Ele aborda aí, dentre outros assuntos como a necessidade da pregação expositiva, a história da pregação expositiva, o conteúdo da pregação expositiva, o propósito da pregação expositiva, o estilo da pregação expositiva, a vida do pregador, o resultado da pregação expositiva, conclusões, recomendações, referências bibliográficas e notas. Então, para quem tem aí um interesse, para quem gosta aí da arte de pregar, de falar em público, de estudar a palavra de Deus, de ensinar, instruir as pessoas aí a aprenderem ou aguçarem aí seu interesse na palavra de Deus, é um livro que eu indico para você. É um livro que eu indico e gosto muito, sempre eu consulto ele para estar fazendo estudos. Esse estudo de hoje ele está baseado também nesse livro, em alguns pontos aqui. Esse livro é da editora Ragnus, e para quem tem aí interesse de estudar sobre pregação expositiva, recomendo. Tenham todos aí um ótimo fim de semana, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.